Isso aí. Que é isso, Marvadão? Que foto que é essa? Esta foto aqui é do Palacete Scarpa, aqui em Sorocaba, ali perto da estação ferroviária, onde a Álvaro Soares se encontra com a Souza Pereira. Prédio de 1922 e é tido como um prédio fascista. Fascista de origem. Como assim, Marvadão? Explica pra gente essa história. Eu explico. Mas eu vou pegar esse tema hoje, assim, en passant, porque alguém me perguntou, Marvadão, por que você não explica uma dúvida crucial que eu tenho? Pois não, qual é a dúvida? Por quê? Qual seria a causa da esquerda sorocabana nunca ter elegido de fato um prefeito? Ao longo dos 50 prefeitos, sei lá, interventores e tudo mais que já aconteceu em Sorocaba ao longo desses anos todos. Desde 1895 não tem ninguém de esquerda. Ninguém de esquerda. Puxa vida, quer dizer, realmente é um fato, é um fato. Eu não saberia assim de imediato dizer, mas vou especular, falar algumas coisas que eu acho que tem um pouco a ver, talvez tenha um pouco a ver com esse prédio aqui. Será? Será que tem a ver também com algum ideal fascista que perdura na cidade, que permeia as relações políticas de Sorocaba? Não sei, gente, não sei. Existem muitos fatos políticos. A verdade é a seguinte, que Sorocaba sempre foi uma cidade operária. Nós nunca tivemos aqui, bem dizer, uma elite, né? Uma aristocracia rural, como todo mundo sabe, aristocracia do ouro, do café, né? Da cana-de-açúcar. Foi sempre uma cidade mais de operário, né? De operário, trabalhador de indústria têxtil, com minério, e com mulas, tropeiros, né? Operários em geral. Então sempre teve uma grande militância operária que se manifestou muito, sobretudo depois que vieram para cá muitos imigrantes, né? Vieram os imigrantes espanhóis, italianos, outros mais que tinham realmente já uma tradição de confronto, de luta de classe, né? De luta também por benefícios sociais. Então, Sorocaba sempre foi um laboratório de ideias assim, de protestos, de greves, como a greve de 1917 que parou o estado de São Paulo. Principalmente os tecelões de Sorocaba participaram, então Sorocaba sempre teve uma grande permanência. Anarquistas, graças a Deus, né? Sempre houve aqui em Sorocaba um ninho anarquistas, uma militância anarquista até que bem organizada. Então é aquela coisa de anarco-sindicalismo, né? Anarquismo com sindicalismo, e claro, comunismo, socialismo, todo mundo junto. Então, este prédio aqui, olha que a beleza desse prédio, foi construído em 1922, numa riqueza, num requinte, com mármore vindo da Itália e tudo mais, pela família Scarpa. Família Scarpa. Nicolau Scarpa era tido como um fascista, era tido como um fascista. Mas o que é de fato o fascismo, Marvadão? Eu não sou especialista na área, eu sei que é uma ideologia política marcada pelo extremo nacionalismo, o ultranacionalismo, marcado pela ditadura mesmo, pela usada a força do Estado, usada para manter o poder, e que não é um regime democrático não é um regime democrático. Então, mas se caracteriza pelo nacionalismo, pelo desenvolvimentismo das empresas, né? Ao contrário do comunismo, que é mais voltado ao Estado, né? O Estado dominante, e não voltado à iniciativa privada. É uma grande briga que eu não vou discutir agora. Existe alguma semelhança entre essas três coisas, Marvadão? Entre o fascismo, o comunismo e o nazismo? É, existem semelhanças e algumas diferenças. O que é, na verdade, assim, aquilo que une as três tendências?
Eu acho que é a falta de democracia, né? A ditadura, o regime de força, o nacionalismo, o autoritarismo. Então tem muitas coisas em comum, mas eu não vou entrar nessa polêmica que é muito complicado para minha cabecinha. Olha aqui, aqui só, ó, teve um relógio lá em cima. Então esse prédio foi um prédio simbólico, com motivos até meio uma influência grega, romana, né, sobretudo, e outras mais. Então, este prédio aqui foi muito marcante do movimento fascista em Sorocaba. Tanto que o Nicolau era muito querido do Mussolini, teve participação também, canais de ligação e tal, né? E o prédio, esse prédio aqui, voltando só para vocês terem uma noção, esse prédio aqui foi sede do partista fascista de Sorocaba, quer dizer, uma influência italiana, tivemos o partido fascista de Sorocaba. Não elegeu ninguém? Não elegeu ninguém, porque eu acho que nunca chegou a disputar uma eleição. Não sei nem se ele era oficialmente considerado como um partido oficial, assim como o comunismo também era um partido não oficial, embora houvesse militância. Depois para frente passou a ser um partido oficial. Então, o Nicolau Scarpa tinha essa tendência e o prédio aqui foi sede do Partido Fascista por um bom tempo. Mas quem é este senhor que está aqui? Este senhor aqui, Francisco Matarazzo, também italiano, fascista, amigo de Mussolini, colaborou muito com o fascismo, foi reconhecido com honra, virou, não sei, tem uma honraria lá que ele recebeu, e ele foi o dono do grande império, o império dos Matarazzo, que é o maior grupo empresarial da América do Sul, que começou aqui em Sorocaba. Olha que coincidência, começou aqui em Sorocaba. Ele veio da Itália com um navio carregado de banha, alguma coisa assim. Na Guanabara o navio afundou, alguma coisa, perdeu tudo e veio aqui primeiro de Capão Bonito, depois de Sorocaba, e começou aqui em Sorocaba a montar o império dele. Primeiro uma casa de banha, aqui na esquina da Penha, que é Miranda Azevedo. Ele saía de mula pela região aqui para comprar porcos para fazer banho. Depois ele desenvolveu toda uma sucessão de empresas, uma completando a outra, uma história bacana de progresso. Mas era fascista declarado e foi para a Itália e tudo mais. Inclusive nós temos em Sorocaba, lá no Museu Histórico Sorocabano, uma prensa de banha do tempo em que a família Matarazzo tinha aqui banho. Ele teve muita influência em Sorocaba, tanto que a rua Emelino Matarazzo também leva o nome da família, entre outras participações. Era, a despeito de fascista, uma família que é empreendedora, quer dizer, trouxe muito para suas indústrias, para Sorocaba, para o nosso desenvolvimento, apesar de todas as questões da polêmica que eu não vou entrar muito agora, porque não vai dar tempo. Olha aqui o que eu encontrei. Isso aqui é de 1947. Estamos falando de fascismo. Olha como é que é. A reorganização da Irmandade de São Benedito de Sorocaba, autorizada pelo reverendo Francisco Antônio Cangro, que é o vigário geral famoso. Admissão com insígnias para ser irmão, para participar da Irmandade. Três coisas fundamentais tinham que ser cumpridas. Não pode ser comunista, não pode ser protestante, olha, acredite só, e não pode ser espírita, tinha que ser católico. Mas poderia ser maçom, será? Aqui não fala que não podia, então acho que podia. Poderia ser fascista? Não fala, então acho que poderia. Poderia ser neofascista? Eu acho que poderia, porque não está falando aqui. Então, são as contradições da história. Existem muitas histórias sobre o fascismo de Sorocaba. O meu amigo, professor, historiador, Carlos Carvalho Cavalheiro, já escreveu algumas obras sobre isso, sobre a ambientação fascista, até um romance. Ele fez passeio pelo centro de Sorocaba, mostrando onde o fascismo se fez presente, lá no Palacete. Depois foi onde que era a sede do operariado, da entidade que reunia os operários. Ele foi até lá ao largo do Fórum Velho, onde está o obelisco dos pracinhas. Lembrou que os pracinhas foram até a Itália lutar contra o neofascismo, contra o fascismo.
E muitos soldados de Sorocaba, inclusive, foram até lá para combater o fascismo e o neofascismo, o nazismo e o neonazismo, né, e o fascismo, o nazifascismo, melhor falando, nazifascismo, que é uma mistura braba, né, do fascismo com o nazismo. Olha só quanta coisa. Então, será que em Sorocaba nunca elegeu alguém de esquerda, sempre elegeu alguém mais desse outro ângulo aqui, por uma série de razões. Mas Sorocaba sempre foi muito lutadora no campo da esquerda, no campo das lutas de classe, né? Das lutas dos benefícios sociais. Então, houve muita militância, mas nunca elegemos, nunca foi eleito aqui alguém de esquerda. Assim, alguém, tudo bem, do centro-esquerda, do PSDB, que é social-democracia e tal, mas de esquerda mesmo, o que a gente teve aqui? Aqui é outra coisa que eu vou falar depois. Da esquerda aqui, o que nós tivemos aqui? Nós tivemos em 1900 e... Que ano que foi mesmo? A minha memória é boa, mas não é tanta assim. Eu acho que quando que o Hamilton Pereira, que era candidato do PT, disputou a prefeitura segundo turno com o Paulo Mendes, acho que em 1992, mas não venceu, por pouco não venceu. Depois, mais para frente, um pouco, acho que 2016, em 2016, o Raul Marcelo, do PSOL, também chegou ao segundo turno, com o Crespo, José Crespo, Caldini Crespo, e quem se elegeu foi o Crespo, embora o Raul Marcelo tenha sido deputado estadual, assim como o Hamilton Pereira foi deputado estadual. Eu estive lendo a relação, gente, a relação dos ex-prefeitos de Sorocaba desde 1895, desde quando era interventor, depois prefeito eleito, depois prefeito nomeado e tal, não tem. Só dá barbudo quase, hein, gente? Só barbudo. Por quê, Bravadão? Não pode ser barbudo? Não pode ser barbudo? Não, quer dizer que quase sempre foram homens, quase todos foram homens, todos praticamente foram homens ao longo do tempo. E todos mais da linha conservadora, não há ninguém com perfil de esquerda. Isso aqui não é uma defesa, não é apenas uma constatação histórica, gente, uma constatação histórica. Nós tivemos, então, como prefeita de Sorocaba, mulher agora, a Jaqueline Coutinho, que foi eleita como vice do Crespo, José Caldini Crespo, e depois, com o impedimento do Crespo, ela acabou de fato assumindo a prefeitura e encerrou o seu mandato como prefeito. Então, ela faz parte do rol daqueles que foram eleitos e de fato assumiram e permaneceram. Outras duas mulheres foram vice-prefeitas. Vocês lembram da prefeita que foi do Tony Panunzio, Antônio Carlos Panunzio, no segundo momento que ele esteve no poder, que o nome dela é Edith Moraes de Jorge, doutora Edith, que foi vice-prefeita. E antes disso foi vice-prefeita do Renato Amari, vocês estão lembrados? Estão lembrados que Diva Prestes de Barros, que também foi eleita. Mas quem de fato cumpriu mandato de prefeito por um bom tempo foi a Jaqueline Coutinho. A Yara Bernardi, que foi deputada federal pelo PT, ela foi candidata a prefeito também e teve uma boa votação, mas não chegou. Na época, acho que nem havia segundo turno ainda. Se havia, ela não atingiu. Não lembro agora. As últimas eleições de Sorocaba, vocês lembram quem participou há 4 anos atrás? Participaram duas mulheres, quando o Manga ganhou. O Manga ganhou, quer dizer, participaram a Jaqueline Coutinho, que era prefeita de Sorocaba, ela foi candidata à reeleição, e participou também Maria Lúcia Amari, que é deputada estadual por muito tempo, ela participou também da eleição, mas acabou vencendo o Manga. Gente, vamos em frente. Esse assunto político é palpitante, eu gosto. Gualberto Moreira foi um prefeito eleito em 1947, depois de um longo período em que não havia eleição direta para prefeito. Foi logo depois da ditadura Vargas. Aliás, o Vargas está aqui. Ó. Olha o baixinho aqui, ó. Ditadura Vargas. O Vargas está aqui. Ele esteve em Sorocaba, e aqui ele fez ele teve aqui ele fez um comício ali na rua São Bento, onde antigamente foi uma delegacia de polícia. Olha aqui o prédio, neste prédio aqui, ó,
fica para cima do Sorocaba Clube, um pouco, neste prédio aqui, ó, aqui o prédio também. Então, nesta sacada aqui, Getúlio Vargas teve em 1947, ele já não era mais presidente da República, ele foi deposto na época, ele era senador. Ele veio a Sorocaba quando ele estava articulando o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Ele estava articulando o Partido Trabalhista Brasileiro numa época em que o Adhemar de Barros, de São Paulo, tinha grande vontade de ser também presidente da República. A eleição para presidente foi 2 anos depois. Em 47 foi eleito o Gualberto Moreira, e foram eleitos em Sorocaba, olha, curiosamente, 14 vereadores comunistas disfarçados em outro partido que serviu como linha auxiliar. Eles foram eleitos, mas não tomaram posse, inclusive a primeira vereadora de Sorocaba. Sabe quem foi a primeira vereadora de Sorocaba? É o nome conhecido da história política, Salvadora Lopes, que dá nome a uma sala lá da Câmara Municipal. Eles foram todos eleitos, mas nenhum assumiu, porque o Partido Comunista não era ainda um partido aceito democraticamente, como de fato hoje há. Hoje são quase 30 ou mais partidos. Existem todas as tendências, socialista, comunista, fascista, não existe declaradamente, oficialmente, mas por trás existe um monte. Existem partidos de centro-esquerda, partidos que unem, de certa maneira, o conservadorismo da direita e o progressismo da esquerda. Ainda que a esquerda tenha muita coisa também que é muita coisa conservadora, a direita pode ter coisas progressistas também. Me parece que essa separação não é muito legal, né? Ela não é muito legal, ela é muito carimbadinha, né? Muito estigmatizada. Mas é a história. Então está aqui a história neste dia, o capitão Franco Pinto está usando a palavra aqui, né, nesse lugar, aqui na Rua São Bento, e alguém confundiu o capitão com o Getúlio Vargas, que era muito parecido. Aí lá de cima do Recreativo, ali logo na praça, foram disparados alguns tiros em direção ao palanque oficial. Só acertaram os aparelhos de retransmissão da Rádio Clube RD7. Ninguém foi atingido. Não se sabe se foi só para assustar ou para matar ou para tirar. Tanto que depois o Adhemar de Barros desculpou e até elogiou a polícia daqui pelo fato de não ter declarado o caso como tentativa de homicídio. Aí havia na época uma fofoca política, uma lenda política também, que havia uma ação do Adhemar de Barros para impedir que o Getúlio voltasse, que inclusive queriam provocar um acidente de carro ali nas curvas de São Roque, não deu certo. Daí partiram para o plano B, que foi o tiroteio, os tiros. Aí o Clube Neo Recreativo se desculpou, dizendo não, nós não temos nenhuma participação política, os nossos estatutos não permitem. Aí teve poucas notas policiais, quase ninguém noticiou esse fato, mas é um fato público e notório, aqui o Clube Neo Recreativo, aqui tem a convocação, trabalhadores de Sorocaba, trabalhadores, alerta, Getúlio Vargas no dia 6 de novembro vos espera na Praça Coronel Fernando Prestes como legionários de sua guarda, que no fim, recordando Barroso em Riachuelo, o diretório vos diz: trabalhadores, o Partido Trabalhista Brasileiro espera que cada operário cumpra com o seu dever. Olha que coisa mais patriótica, bem da política da época. Na época, então, o Gualberto Moreira foi eleito e a posse foi aí, o mandato do Gualberto Moreira inicialmente foi nesse prédio do Palacete Miguel, ali embaixo na Rua 15, praticamente na esquina da São Bento com a Rua 15, perto da loja maçônica ali do edifício Perseverança. É o Marvadão fazendo um retrato corrido sobre a história. Há uma lenda, inclusive em Sorocaba, que a esquerda nunca se deu muito bem aqui em Sorocaba, porque foi a cidade que deu tiro em Getúlio. Mas talvez não seja verdadeiro, porque Getúlio, bem ou mal,
era a favor dos trabalhadores, é tido como uma lenda viva, até se assassinar-se, né, como em defesa do sindicalismo, de toda aquela coisa, né? E ele parece que vestia um pouco a roupa também do fascismo, a roupa do nazismo, pelo sistema político. Ele deu vários golpes, então era uma ditadura Vargas longa, 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 que talvez tenha matado mais gente que a própria Revolução de Março de 1964. Então, talvez seja por isso. Olha aqui já falei. Olha aqui tem um quadro que marca muito bem o poder, a organização dos trabalhadores de Sorocaba na greve geral de 1917, quando os teares de Sorocaba pararam, os ferroviários pararam. Houve uma greve muito grande no estado que marcou Sorocaba como uma cidade muito combativa nessa parte dos direitos dos trabalhadores, do sindicalismo, do anarquismo e tudo mais. Olha que greve de 1917. Olha, essa foto deve ser em São Paulo, mas olha o perfil, olha a postura, né? Aquela coisa muito organizada, muito presente, né? Aqui, ó, O Legado de Pandora é um romance do meu amigo Carlos Carvalho Cavalheiro, que é um grande colaborador meu, sempre dá matérias boas para mim, informações quando tenho dúvidas. Ele é muito bom pesquisador. Esse aqui é o livro dele, cujo pano de fundo é o fascismo em Sorocaba. Era o que de fato acontecia. Ele fez há pouco tempo até um passeio para os lugares assim, onde o fascismo estaria ainda presente, marcado iconicamente, né, nos pontos, nas fotos e tal. Então foi muito legal o trabalho dele em fazer esta rememoração dos fatos, cujo símbolo maior, talvez vivo, em pé, seja o Palacete Scarpa, que é tido como o nosso monumento ao fascismo. Eu não sei se falei tudo o que ia falar, anotei até algumas coisas aqui, mas em suma é isso, gente. Em suma é isso. Por que será que seria, então, que a esquerda não elege candidatos em Sorocaba? Eu não sei. A psicologia social, a psicologia política, a patologia política também talvez explique melhor as razões. Eu não estou aqui fazendo defesa nem de um lado nem de outro, estou apenas observando a sequência dos fatos, que historicamente Sorocaba nunca elegeu para o cargo de prefeito alguém que fosse de fato da esquerda. Da esquerda, pode ser da esquerda, até da esquerda civilizada, a esquerda não tão combativa, a esquerda mais moderada, que me parece a melhor parte da esquerda, a esquerda que não é extremista, assim como a direita, a parte melhor, a parte não extremista, né? A parte mais democrática. Tudo aquilo que não é democrático a gente não aceita, né? Qual é a linha divisória, Marvadão, da sua preferência? Primeiro de tudo, tem que ser democrático. Se não for democrático, não está valendo, entendeu? E essa é a minha linha divisória de pensamento, a minha opção minha. Agora, mais para lá, mais para cá, quer dizer, as duas partes têm que se dialogar. Um governo, uma cidade que, para ser civilizada, tem que saber unir as suas forças, ainda que opositoras, mas que no fundo lutam pela cidade. Não uma querendo acabar com a outra, dizimar, acabar, como é típico do fascismo e como é típico também do comunismo, todo comunismo é radical. Veja o que acontece na Venezuela. Então, gente, nada contra alguém de esquerda se eleger. Ah, como assim? Não pode. A esquerda é comunista, meu irmão. Não é comunista. O comunismo está lá no extremo, na extrema esquerda. Hoje em dia, o Partido Comunista é normal, está lá entre os partidos do Brasil, apoia, às vezes, até a direita nas votações. Às vezes tem ministro que é tido comunista e que está a serviço de alguém que é do centro. Então, é mais uma nomenclatura do que, na verdade, uma praxis, uma prática política. Hoje, a prática política ideal é aquela que tem pragmatismo, aquela que, mesmo sendo mais de esquerda, um pouco mais da direita, que seja mesmo sendo, saiba administrar
administrar as oposições, administrar as coisas em nome de um projeto de grandeza, um projeto de realização que combine trabalho e recurso, e trabalho e trabalhador e indústria, indústria e trabalhador, meios de vida, formas de vida, recursos sociais, benefícios sociais e tudo isso junto e misturado, sem a morte, né? Sem um querer matar o outro. Chega, Bravadão, já falei demais. Será que eu expliquei? Espero que sim. Então, gente, Inter, o Marvadão não perdoa. Nem que doa. Então, Inter.